Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir, de volta e quero iniciar esse vídeo pedindo perdão a todos os papais aqui do canal, beleza? Tranquilo. Mas, apesar de ser um pouco atrasado, tá bom? Já quero de início desejar Feliz Dia dos Pais pra você que está acompanhando esse vídeo. Você que é pai, tá bom? E é claro, pedir que você compartilhe esse vídeo com seu pai também e pede para ele compartilhar com todos os pais que ele conhece, beleza? Se você está chegando agora no canal, então seja muito bem-vindo, já aproveita, se inscreve, marca o sininho das notificações para você ficar de olho em tudo o que postamos aqui no canal, beleza? Dá o like porque ajuda e, é claro, deixa nos comentários também aí o que você achou do vídeo. Tá certo? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Galera, nesse vídeo de homenagem aos pais, atrasado eu sei, eu queria, na verdade, fazer uma breve reflexão sobre os pais, sobre o papel dos pais. Porque, afinal de contas, né, a figura paterna em nossa sociedade tão revolucionária, com tanta tendência nesse sentido ao abandono dos princípios familiares básicos e bíblicos, tem de alguma maneira tentado desfigurar a imagem do homem, que é tratado basicamente como um monstro pelos novos intelectuais de hoje, que influenciam universidades, escolas e mídia, e a figura dos pais como sendo uns bananas. Pessoas sem autoridade, pessoas sem nada de importância. Não te entendo. Eu queria ler um texto aqui da Palavra de Deus para que vocês possam refletir sobre a comparação ou como Cristo fala sobre o papel dos pais para os seus filhos. Por isso, preste bastante atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 11 a 13, que diz assim: Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Como observamos no texto aqui, óbvio, não é, que Cristo está ensinando principalmente sobre Deus, não é? Sobre como Deus abençoa os seus filhos. Mas para ele falar sobre Deus, o Pai que abençoa os seus filhos, ele usa como plataforma justamente o exemplo dos pais humanos, para mostrar que mesmo nós, pais, como pecadores e falhos que somos, ainda assim sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E isso realmente é uma comparação muito importante, irmãos, e até bonita, porque mostra qual é o papel dos pais. E mostra que, nesse papel, homens que são chamados para serem pais, não é? Que abraçam esse papel tão fundamental numa vida familiar, trabalham e muito para cuidar de seus filhos. É claro que nós não podemos observar perfeição, não é, em como os homens eles administram ou então assumem esse papel. Na verdade, nenhum de nós, não é, homens ou mulheres, temos condições de sermos perfeitos nesse sentido no papel que nos foi designado por Deus. Mas ainda assim, Cristo usa como exemplo, não é, os pais, dizendo que nós que somos tão falhos, né, pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Ou seja, apesar de nossas falhas, porque nós erramos bastante, nós que somos pais, ainda assim nos esforçamos por amor à família, por amor aos filhos. Trabalhamos bastante para dar sempre o melhor para os nossos filhos, para educá-los. E pensando nisso, não é? Observando aquilo que Cristo ensina e usa como plataforma para falar sobre a paternidade celestial, né? Ou seja, a paternidade de Deus, como Deus trata os seus filhos, que é de maneira perfeita, ainda assim nos ensina princípios importantes sobre o papel dos pais. Então, é uma reflexão para você, que é um pai, sobre o seu papel com relação aos seus filhos. Você precisa realmente aprender a amar seus filhos e a de fato trabalhar, se esforçar para dar aquilo que os seus filhos precisam, necessitam. Notem que nos exemplos que Cristo deu aqui, o pedido nesses exemplos da criança, do filho, sempre foi com relação a algo de necessidade. Ou seja, não é papel dos pais, não é? Dos homens que foram chamados para serem pais, dar tudo que os filhos querem, mas dar aquilo que os filhos necessitam, que os filhos precisam. E pensando em todo o ataque que a instituição paterna recebe neste mundo, às vezes até ódio, não é? De muitas pessoas que abraçam essas novas ideologias como o feminismo, por exemplo, tem contra os homens e contra a figura do pai, por exemplo. Nós pais precisamos realmente olhar para a palavra de Deus, para o princípio que o Senhor Jesus nos ensina
e entender que nós temos um papel dado por Deus para o cuidado de nossos filhos, para o cuidado da família. Como pais, precisamos, apesar de nossas fraquezas, precisamos ser fortes. E mesmo quando o mundo, promove injustiça, não reconhece o esforço dos pais, ainda assim, precisamos olhar para o que Cristo diz. O Senhor Jesus está dizendo aqui que apesar de nós pais sermos fracos, sermos pecadores, sermos maus por natureza, ainda assim sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E eu queria parabenizar você que é um pai, principalmente você que é um pai cristão, que sabe do seu papel e realmente assume o seu papel de educar seus filhos no caminho do Senhor. E eu quero parabenizá-lo porque apesar de tantas lutas, de tanta oposição e de uma sociedade como a nossa que cada vez mais se desprende dos princípios cristãos e ataca a instituição paterna e ataca a figura do homem e dos pais, você, pai cristão, pai responsável, que de fato ama seus filhos, ainda assim arregaça suas mangas e trabalha com firmeza, com vigor, a fim de cuidar dos seus filhos, de cuidar de sua família. Quer queira o mundo ou não, o papel que nos foi designado como pais é de prover aquilo que os nossos filhos precisam. Eu não tive um pai perfeito, e você também não tem um pai perfeito. Mas quando observamos que os nossos pais falham, como eu falho também, e você que está assistindo, olhemos para o Pai Celestial. Aquele que nesse texto, que nós lemos, Jesus mostra nesse sentido como o exemplo máximo de perfeição paterna. Olhemos para ele porque ele é um Pai fiel, santo, perfeito, forte, que nos dá exatamente aquilo que precisamos e que sabe nos ensinar de maneira a moldar nosso caráter e nos conduzir por um caminho de justiça. Como pais, temos o dever de sermos provedores de nosso lar, mas não podemos jamais nos esquecer que a grande verdade é que também somos filhos e que dependemos do verdadeiro Pai, que é o grande provedor de todas as coisas. Por isso, mais uma vez, feliz Dia dos Pais, permaneçam firmes em seus papéis, assumindo a sua responsabilidade, olhando sempre para o verdadeiro Pai que traz consolo às nossas vidas. Valeu, pessoal! Valeu, pais, Mais uma vez, perdão pela demora, pelo atraso. Aproveita, compartilha esse vídeo com seu pai também, tá bom? E, apesar do atraso, feliz Dia dos Pais. Valeu, muito obrigado.